Você já imaginou um país inteiro afundando em uma crise financeira que cheira a desespero, como o fedor de ruas úmidas e frias de Moscou no inverno rigoroso? E se o líder, que promete proteção, na verdade enriquece sua própria família enquanto o povo sente o aperto no estômago, o peso das contas não pagas? A economia russa está à beira do abismo, instável como um castelo de cartas sob rajadas de vento gelado. E Putin, o suposto guardião, parece dançar no caos que ele mesmo criou. Prepare-se para a verdade chocante que pode derrubar tudo. Lembre-se de como a instabilidade ecoava como um sussurro tenso nas sombras da história russa, com líderes passados caindo como dominós. Agora, o governo devora recursos públicos de forma voraz, confiscando fortunas em uma fúria que soa como portas de ferro batendo nas celas da prisão. Imagine o pavor de oligarcas outrora aliados, sentindo o frio das algemas enquanto Putin justifica ataques ofensivos como salvação. Traições cruzam o ar como lâminas afiadas, portraites da nação se despedaçam ao meio, e o clima de fome se alastra, fascinante em sua crueldade sombria. Qual o próximo golpe que deixará milhões na escuridão? Recapitulando o colapso inicial, onde o governo rouba abertamente, deixando um rastro de traições que ecoam como gritos abafados em noites longas. Putin, em pânico, funda milícias de até 150 mil combatentes com promessas de paraíso ilusório. Mas tudo se resume a uma corrente de perdas devastadoras. Exploradores de baixas sangrentas, de sonhos refletidos em olhos cansados de defensores e oficiais, sussurram o fim iminente. Russos murmuram isso nas ruas, sentindo o cheiro de revolta no ar úmido. Esse vendaval econômico pode incendiar massas, levando a uma revolução que treme os alicerces. Ou será que o enriquecimento familiar de Putin sufocará tudo? Enquanto a economia implode como um prédio ruindo em poeira sufocante, lembre da traição que enriquece os íntimos no meio do caos. Putin e sua família nadam em rios de ouro, com a sobrinha sozinha recebendo 50 bilhões de rublos do orçamento público, justificando como defesa da pátria. Sinta o gosto amargo da injustiça. Cidadãos comuns criticam a guerra e são arrastados para o gulag, o eco de portas se fechando ressoando como sentenças de morte. Ativistas fogem do país em massa, corações acelerados pelo medo, enquanto Putin jura proteger os russos da ameaça externa. Como ele dorme à noite sabendo que sua proteção cheira a hipocrisia? Da fuga desesperada dos ativistas, voltemos ao cerne. A economia russa trancada em uma explosão de escassez de caixa, o som de moedas vazias tilintando em bolsos vazios. Para Putin, isso é um pesadelo palpável, já que mais de 50% dos trabalhadores russos dependem diretamente do Estado, sentindo o suor frio da insegurança no pescoço. Se o governo corta verbas, empregos evaporam como fumaça, abrindo portas para revoltas que fervem como panelas sob pressão. Não sou eu inventando. Economistas russos proeminentes alertam em tons graves, como um sino de alarme tocando no Kremlin. Isso é um risco colossal. E se o dinheiro acabar de vez? Relembrando o risco iminente que ameaça empregos como uma sombra crescente, pensemos no que acontece se as fontes secarem. Não é dano colateral, é o fim calculado. Veja a Arábia Saudita. Eles ameaçam elevar a produção de petróleo em 2 meses, o cheiro de óleo negro pairando como uma ameaça global. O pavor. Geralmente, se a Índia virar as costas ao petróleo russo, compradores surgem. Não baratos, mas viáveis, com o preço subindo como febre. Agora, a Índia hesita. Refino estatal recebe ordens para rejeitar o óleo russo? É possível, e isso corta 250 bilhões em receitas falsas, ilusórias como miragens no deserto. Rússia entra em uma clínica trágica de sanções americanas. O que os Estados Unidos realmente querem destruir aqui? Das sanções que mordem como presas frias, recorde como as pessoas subestimam o veneno lento na economia estatal russa. Mais de 50% da força de trabalho vive de orçamentos públicos, em instituições que rangem como engrenagens enferrujadas, dependendo se o Ministério das Finanças injeta rublos ou não. Imagine professores, médicos, engenheiros, todos pendurados por um fio. Até caixas, carregadores e motoristas sentem o impacto indireto, o cheiro de lojas vazias se espalhando. Se o orçamento sangra, desemprego generalizado devora tudo, como uma fome que rói os ossos. E o Estado na economia? Institutos calculam 50% do PIB atrelado ao governo, ou até 70% segundo outras vozes. Qual o ponto de ruptura que fará o império ruir? Prosseguindo do laço estatal que sufoca o PIB como uma corda apertada, sinta o pulso acelerado da crise atual. Preços do petróleo caem para cerca de $60 o barril quando a invasão começou, o maior pico inicial ecoando como um trovão distante. Mas esqueça o auge, sem ele. O petróleo russo despenca para $54, uma queda que dói como um soco no estômago.
Em portos europeus, chega a $47, ou 45 em estimativas cruas. Putin odeia isso, trancado em sua caixa de pressões, forçando descontos de até $40 para vender. No entanto, ele espera o barril russo subir para $150 em rodadas de 20 a $26. Puro delírio. Para compensar, ele precisa de pelo menos $45, senão seus soldados sentem a falta, o eco de botas cansadas marchando para o nada. É por isso que ele vira contra aliados? Do virar contra aliados em uma dança de desconfiança gélida, olha as notícias recentes saindo da Rússia como um dilúvio de escândalos, o som de sirenes ecoando nas noites moscovitas. Putin confiscou um império bilionário de alimentos de um oligarca, sentindo o fluxo de caixa como um bálsamo temporário. Tirou $500 milhão de um oficial pessoal do Ministério da Defesa, prendeu outro oficial, desta vez, o vice-ministro que supostamente desviou 4 bilhões dele mesmo. Alegações fervem como panelas no fogo. Prendeu o chefe da agência de seguro de depósitos por mais 4 bilhões, outro líder regional por $500 milhão, e o cabeça do Ministério do Interior. Até o líder de sua própria organização Pioneirs que ele fundou foi algemado. Tudo pelo dinheiro roubado do povo russo, o ritmo de prisões acelerando como um coração em pânico nas últimas semanas. Mas, enquanto ele devora amigos, sua família engorda. Enquanto a família de Putin incha com riquezas ilícitas, relembre as prisões que soam como correntes tilintando em masmorras antigas. Sua sobrinha acaba de embolsar mais 50 bilhões de rublos do orçamento, tudo pela defesa da pátria, um cheiro de favoritismo podre no ar. E o povo comum? Famílias russas lutam de verdade, poupanças caindo ao menor nível em 8 anos. Segundo o Banco Central Russo, se eles admitem publicamente, imagine o abismo real, o sussurro de desespero em lares escuros. Inflação descontrolada há 3 anos rói o valor do dinheiro poupado, como ácido corroendo metal. Quando alguém reclama da guerra, adivinha? Lembre de Stalin, herói de Putin. Uma cabeleireira de São Petersburgo, da região de Leningrado, pegou 5 anos e 2 meses por falsas informações sobre o exército. Compartilhou um post sobre um soldado russo executando um prisioneiro ucraniano. Em países normais isso seria crime de guerra punido. Mas na Rússia, quem denuncia vai para o Gulag. Sua última mensagem ecoa como um lamento. Algum dia, nossos descendentes chamarão nossa geração de fracos. Primeiro permitimos que milhões fossem mortos. Depois, mimamos os assassinos em sua velhice confortável. Anna Alexandrovna, 47 anos, denunciada por uma vizinha que era amiga, até novembro de 2022. Ela planejava fugir para a Turquia, aprendendo turco em segredo. O tribunal a condenou por posts anti-guerra em contas anônimas, motivados por ódio político. Mas e se essa faísca de verdade incendiar uma revolta que Putin não pode conter? O fim da era está mais perto do que nunca. Imagine um país onde mais de 50% dos empregos dependem do governo. Sons de máquinas, passos apressados, uma atmosfera de incerteza. É nesse cenário que uma crise econômica se prepara silenciosamente, como uma tempestade à vista. O que acontece quando o dinheiro do Estado começa a diminuir? Como essa falta de fundos ameaça milhões de brasileiros que vivem de ordens oficiais? A resposta é assustadora. Tudo pode desmoronar em poucos meses. Pois bem, importantes economistas russos alertam que essa vulnerabilidade não é mera especulação. Eles dizem que se o orçamento estatal continuar a encolher, o país enfrentará uma crise sem precedentes. As instituições públicas que hoje sustentam o funcionamento do Estado já vivem no limite. Pessoas comuns como carregadores e motoristas, sentem na pele os efeitos dessa crise. Seus salários dependem do dinheiro que chega e se o fluxo parar, eles também ficarão na rua. E o mais interessante, a Rússia, que sempre aposta forte na sua indústria petrolífera, já pensa em soluções alternativas. Mesmo com a inflação fora de controle, o governo tenta convencer o mundo de que tudo está sob controle. Mas por dentro, uma luta silenciosa acontece. A que preço o país continuará vivendo essa fachada? Será que os investimentos em refino e petróleo russos ainda podem sustentar esse castelo de cartas? Sabemos que se os países começarem a evitar o petróleo russo, a entrave será inevitável e cruel. De repente as cifras parecem enganar. Alguns números oficiais mostram um crescimento, mas a verdade é que a economia está se rompendo por dentro. Mais de 50% do produto interno bruto vem de receitas do próprio Estado. Se essa fonte secar, o impacto será brutal. Pensando bem, o que acontece quando os barcos de petróleo deixam de trazer dinheiro? Como a economia de um país tão dependente se manterá de pé? O que realmente assusta é que, enquanto a crise se aprofunda, uma elite se enriquece com o caos. Recentemente, autoridades russas confiscaram bilhões de dólares de oligarcas e oficiais assustados com a instabilidade.
Bilhões que antes eram escondidos, agora desaparecem em uma dança de poder e corrupção. Mas, e a população comum? Seus salários encolheram, suas esperanças também. A inflação devora cada centavo poupado, e eles se perguntam, por quanto tempo esse castelo de areia poderá resistir? Parece que tudo caminha para um ponto de ruptura. A economia de um país que antes parecia robusta, agora está à beira de um abismo. E a pergunta que fica no ar, até onde essa batalha silenciosa vai levar essa nação? E você, o que acha que acontecerá quando os fundos acabarem de vez? Imagine uma economia de um país que parece estar à beira do colapso. As pessoas como os carregadores e motoristas continuam empregados, mas tudo depende do quanto o governo investe. Quando os fundos desaparecem, muitos trabalhadores ficam desempregados, vivendo na incerteza. Você consegue sentir a tensão no ar? O silêncio pesado das ruas vazias, o cheiro de esperança que se esvai? E tudo isso acontece enquanto o governo manipula números, escondendo a verdadeira crise que se aproxima. Por anos, especialistas discutem o peso real da economia. Calculam que metade do produto interno bruto depende do orçamento estatal. Se esses recursos diminuem, o impacto não é só para os ministros. É para toda a nação. Como uma bola de neve, a situação se complica. Os preços do petróleo, a principal fonte de renda, agora são uma montanha-russa emocional. Quando o valor do barril cai, a crise se intensifica. Você sente o frio na espinha? Afinal, commodities em queda trazem uma crise de proporções globais. E há um detalhe assustador, o valor do barril de petróleo é um jogo de números. Em alguns portos, o preço do barril oscila entre R$ 45 e R$ 54. Essas diferenças aparentemente pequenas, representam um abismo econômico. O risco, a esperança, tudo está na balança. Se o petróleo se estabilizar ou cair ainda mais, qual será o próximo passo? E os efeitos em toda a cadeia de produção? Uma crise que pode transformar o país em um campo de incerteza total. Agora, imagine que essa crise não seja apenas números e gráficos. Pense no impacto real na vida das pessoas. As ruas silenciam, o cheiro de esperança se desvanece. E as vozes de esperança se transformam em sussurros de desespero. Como há uma peça de teatro que chega ao seu ato final, o que acontecerá quando o próximo movimento for dado? Você consegue sentir o peso dessa narrativa? Quem realmente paga o preço dessa crise silenciosa? Quando tudo parecer estar perdido, uma questão permanece. Qual será o próximo capítulo dessa história? A economia russa está mergulhada numa crise silenciosa, mas devastadora. Imagine uma nação com mais de 50% dos seus trabalhadores dependentes do Estado. Quando o dinheiro público escapa, as consequências são evidentes. Agora, o governo confiscou negócios multimilionários de oligarcas, incluindo um império de alimentos avaliado em bilhões de dólares. Ele também roubou mais de R$500 bilhão de um alto funcionário do Ministério da Defesa. E não parou aí. A cada semana, novas prisões acontecem. Um vice-ministro, um chefe de seguro de depósitos, e até um líder de uma organização criada pelo próprio presidente. Todos acusados de desvios bilionários. Mas aqui está o detalhe revelador. Em meio ao caos, a família de Putin fica mais rica. Sua sobrinha recebeu mais 50 bilhões de rublos do orçamento estatal, alegando que está defendendo a pátria. Parece uma contradição brutal, não? Enquanto isso, na rua, os russos comuns enfrentam a pior fase econômica em anos. As reservas caíram para os níveis mais baixos em 8 anos, segundo o Banco Central. Os preços sobem sem controle, e a inflação destrói qualquer possibilidade de poupança. As casas, os sonhos, tudo se esvai num silêncio perturbador. Mas o que Putin realmente faz por quem trabalha para ele? Absolutamente nada. A pergunta fica no ar. Quem de fato está sendo protegido nesta crise? E há mais uma reviravolta. Uma jovem cabeleireira de São Petersburgo foi condenada a mais de 5 anos na prisão por compartilhar uma única mensagem criticando a guerra. Uma mensagem, peça por peça. Ela foi denunciada por um vizinho. Uma vida destruída por uma frase. Pode alguém imaginar a sensação de toque, o cheiro de tinta do seu salão, tudo se transformando em uma condenação injusta? E por que ela? Porque no país de Putin, até ser contra a narrativa oficial se torna crime. Mas a maior surpresa vem agora. O que será que Putin está escondendo ao prender seus próprios aliados e ao roubar o que é de outros? A resposta soa como um segredo profundo, algo que deixará sua próxima fase ainda mais sombria. Enquanto Putin confisca fortunas de seus aliados mais próximos, sua própria família continua a acumular riquezas exorbitantes, como 50 bilhões de rublos destinados à sobrinha por defender a pátria, em meio a uma onda crescente de prisões que expõe a fome desesperada por recursos no Kremlin.
E agora, imagine isso. O que Putin realmente faz para socorrer o povo comum russo? As famílias russas estão afundando em um poço de desespero. Suas economias caíram ao nível mais baixo em 8 anos, segundo o próprio Banco Central da Rússia. Se eles admitem isso publicamente, como será o caos real nas ruas geladas de Moscou, onde o vento cortante carrega o cheiro de pão racionado e o eco de filas intermináveis? Pergunto-me, será que o líder que promete glória está deixando seu povo passar fome? A inflação devora tudo há 3 anos. Sem controle. As pessoas guardam menos dinheiro, mas o pouco que sobra vale cada vez menos, como moedas derretendo no calor sufocante de uma fábrica abandonada. Sinta o peso disso, mãos calejadas apertando notas desbotadas, o som distante de sirenes de ambulâncias ecoando em bairros cinzentos. Elas economizam menos, mas o valor evapora como fumaça em uma noite chuvosa de São Petersburgo. E quando alguém ousa reclamar? Quando uma voz solitária questiona a guerra ou a miséria? Você sabe o que acontece. Lembre-se, o herói de Putin é Stalin. Uma reviravolta cruel, não é? Uma cabeleireira de 47 anos, da região de São Petersburgo, acaba de ser condenada a 5 anos e 2 meses de prisão. Por quê? Por espalhar informações falsas sobre o exército russo. Qual era o crime dela? Compartilhou um post com a vizinha sobre um soldado russo executando um prisioneiro ucraniano. Em qualquer nação normal, isso gritaria crime de guerra. O soldado seria punido, o ar carregado de justiça. Mas na Rússia, a denunciante é a vítima, arrastada para as sombras frias de um tribunal, o cheiro de tinta fresca de documentos misturado ao suor de medo. Aqui, quem aponta o dedo para a brutalidade é quem sofre. Sinta o arrepio, correntes tilintando em celas úmidas, o sussurro de paredes que engolem vozes. Antes de ser enviada para o Gulag, ela deixou uma mensagem final que corta como lâmina afiada. Algum dia, nossos descendentes chamarão várias gerações nossas de covardes. Primeiro permitimos que milhões de nós fossem mortos. Depois, mimamos os assassinos em sua velhice confortável. Ouça o tremor na voz dela, ecoando como um sino rachado em uma igreja abandonada. Anna Alexandrovna, cabeleireira da região de Leningrado, foi traída por uma vizinha. Elas eram amigas até novembro de 2022. Mas na verdade, Anna já se opunha às políticas do presidente que invadiu o país. Ela planejava fugir para a Turquia, aprendendo turco em segredo, o som suave das lições gravadas misturado ao aroma de tesouras e shampoos em seu salão lotado. O tribunal a declarou culpada de espalhar mentiras sobre o exército, movida por ódio político. De acordo com a investigação, Anna postava mensagens anti-guerra em contas anônimas. Ela enviava informações que desabonavam as forças armadas russas via WhatsApp. Imagine o clique nervoso no celular, o brilho da tela iluminando olhos exaustos à meia-noite. Enquanto o mundo lá fora rende sob o peso de tanques distantes. E se uma simples conversa de vizinhança pudesse selar seu destino? O que virá depois para os que ousam sussurrar a verdade? A jovem que o tribunal condenou a mais de 5 anos de prisão por disseminar falsas informações sobre o exército russo foi denunciada por uma vizinha. Até novembro de 2022, ela parecia ser nossa amiga. Mas, na verdade, ela já se opunha às políticas do presidente. Estava se preparando para deixar o país, aprendendo turco, quando percebeu que suas ações eram criminalizadas injustamente. Ela só tinha divulgado uma música que clamava pela queda de Putin. E essa garota foi presa por um episódio isolado, uma postagem sobre um prisioneiro ucraniano decapitado, compartilhada na página de uma influenciadora radical. Imagine, canais de notícias radicalistas exibiram vídeos ultra-brutais de execuções de prisioneiros ucranianos. Essas atrocidades bárbaras representam o que eles chamam de mundo russo. Em novembro de 2023, Anna foi presa. A sentença saiu em abril de 2025. Ela recorreu, mas no dia 6 de novembro, o Tribunal de São Petersburgo manteve a pena. Não há como reverter essa justiça. Ela diz: já vi tudo isso. Já conheço toda essa dor. Sua imagem está marcada na carne, nas correntes da sua condenação. Por falar nisso, lembram-se da cantora que cobrimos semanas atrás? Diana Langnevo, a que canta a música do Cisne Negro, pedindo a queda de Putin. Ela saiu da prisão recentemente. Ela foi presa 2 vezes, primeiro por violar o toque de recolher, por apenas 2 semanas. Assim que saiu, viu policiais esperando por ela do lado de fora. E foi presa de novo, acusada de um crime diferente. Dessa vez, ela ficou detida até o fim do julgamento. Mas, antes que as autoridades pudessem levá-la de volta à cadeia, ela fugiu do país. E aí, alguém poderia imaginar que uma simples canção poderia colocar alguém na mira do sistema? Ou que quem desafia o poder pode ser descartado como lixo?
Num país onde o som da liberdade soa como uma ameaça, cada passo rumo à liberdade se torna uma luta pela sobrevivência. Mantenha-se atento, porque a história de Ana e Diana é só o começo de uma revolta silenciosa, mas mortal. O que o futuro reserva para aqueles que ousam questionar? É uma questão que só o silêncio da opressão pode responder. A jovem foi presa várias vezes, sempre por cantar uma canção que criticava Putin. Você consegue imaginar? Imagine a sensação de frustração, a adrenalina no ar, o som de passos apressados e os portões rangendo enquanto ela aguardava, indefesa, sua próxima captura. Tudo por expressar uma opinião, uma canção. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Ela percebeu que tudo era uma arma contra ela. As acusações eram feitas apenas por ela desafiar Putin. Parece que na lógica daquele regime, as opiniões contrárias são crimes. Mesmo assim, ela insistia, desafiando o silêncio rígido. Mas ao tentar viver uma vida pacífica, foi forçada a sair do país. E agora, aqui estamos. 2 pessoas, uma na prisão, outra foragida, ambas pagando um preço altíssimo por uma simples voz. Você achou que isso ia acabar? Ainda tem mais. Ela foi presa novamente e julgada por um crime diferente. E o que dizem por aí? Que ela foi condenada por espalhar fake news sobre o exército russo. Uma simples postagem, um gesto de coragem, e ela terminou na cela mais uma vez. Antes de serem levá-la de volta ao cárcere, ela saiu do país. Uma fuga desesperada, uma tentativa de escapar do silêncio obrigatório. Enquanto isso, Putin se torna mais rico, mais poderoso. Sua família acumula bilhões enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego e a censura. Imagine sentir o cheiro de medo no ar, o toque frio das correntes, enquanto políticos e oligarcas roubam sem parar. Você já pensou que mais de 50% do trabalho na Rússia depende do Estado? Isso significa que se o dinheiro do governo secar, milhões ficam sem emprego em questão de dias. E o pior? Os russos comuns também pagam essa conta. Eles vivem com a esperança de que a crise passe, enquanto o próprio Kremlin enriquece às suas custas. E aqui está o detalhe mais chocante. O petróleo russo, que deveria sustentar o país, está ficando mais caro. Em meio a um conflito global, o preço do barril atingiu quase R$60. E você pode se perguntar, por que eles continuam vendendo seu petróleo se a guerra está prejudicando tudo? Porque Putin sabe que enquanto o mundo hesita, ele pode fazer acordos secretos. Os países mais próximos como a Índia estão dispostos a comprar, mesmo que isso signifique perder dinheiro. Porque na guerra, o dinheiro fala mais alto que a moral. Nós vemos isso acontecer. O petróleo russo, que deveria ser a salvação, agora é uma arma de barganha. Enquanto isso, o próprio Otveka da Rússia busca reforçar sua economia com táticas que parecem saídas de um jogo de xadrez. Mas no fundo, a verdadeira batalha ocorre na mente da população. Pessoas comuns vivem com medo o apoio ao governo, enquanto o país inteiro parece estar grudado a uma corda bamba. E de repente a notícia mais absurda, um oficial da defesa russo, acusado de roubar bilhões, foi preso. Então Putin confiscou negócios e multimilionários do próprio círculo de poder. A cada dia, os meandros da corrupção se revelam mais. Sua própria família enriquece, enquanto o povo fica cada vez mais desesperado. Não é só uma questão de economia. É uma guerra silenciosa contra o povo russo, uma batalha de palavras, de controle absoluto. A cada notícia, uma reviravolta. Putin se torna cada vez mais paranoico. Como se não bastasse. Ele começou a prender quem se manifesta contra o regime. Uma mulher de 47 anos, uma simples cabeleireira, foi condenada por espalhar fake news. Um fio tênue separa a liberdade da prisão na Rússia. E ela? Sua última mensagem foi um suspiro, uma premonição de que um dia, as gerações futuras vão julgar nossa coragem ou falta dela. Você consegue imaginar? Uma mulher comum presa por compartilhar uma opinião. Só que nesta guerra, a maior arma é o silêncio. E a cada dia mais pessoas precisam escolher entre falar ou desaparecer. E enquanto o mundo assiste, Putin acumula riquezas, prende seus opositores, e a esperança se esvai na névoa do medo. Quer saber o que realmente acontece? Prepare-se. A história da Rússia de hoje é um jogo de xadrez, com peças que você nunca verá na televisão. É uma luta por sobrevivência silenciosa, onde a coragem pode custar a liberdade, ou a vida. E aí? Você estaria disposto a desafiar esse sistema? Imagine uma economia russa instável, como um antigo líder vacilante, arrastando-se para um abismo sob o peso de Vladimir Putin. Sim, inconstante e frágil como uma casinha de papel, as ruas agora ecoam com o grito sufocado da nação. O governo russo literalmente rouba o dinheiro público, e a resposta eterna de Putin é uma defesa eterna das ofensas, sequestrando todo o seu poder para manter o controle.
Com cruzes nas ruas e retratos de heróis nacionais virando pó, ele se esconde atrás de um sorriso fascinante que mascara a corrente de dívidas familiares. É por isso que ele terceiriza a defesa para um exército de mercenários de 150 mil homens de Wagner, enquanto Putin consegue o que faz no topo. Explora um poço de baixas e sonhos perdidos de militares e oficiais. Russos conversam sobre isso como o começo do fim, porque esse movimento é alimentado por um equilíbrio econômico que pode levar a uma desestabilização em massa e uma revolução. Mas enquanto a economia vacila, os bolsos de Putin e sua família incham ainda mais, com seu nicho recebendo apenas 50 bilhões de rublos de dinheiro público. Por exemplo, nenhum cidadão russo pode criticar a guerra sem ser enviado aos gulags. É por isso que muitos ativistas agora fogem do país, enquanto Putin explica que luta para proteger os russos. Então vamos mergulhar fundo. Como a economia russa afunda em uma explosão de dinheiro faltando, isso representa uma ameaça colossal para alguém como Putin. Mais de 50% dos trabalhadores russos dependem do Estado para empregos. Isso significa que sem dinheiro público, pessoas perdem seu sustento. Imagine o gosto amargo do desespero, o som de empregos desmoronando como vidro. Não é apenas minha opinião. Economistas russos proeminentes alertam para esse grande risco em entrevistas. Lembre-se, desistir pode ser inevitável. Como a Arábia Saudita ensina há tempos, ela pode substituir o petróleo russo em apenas 2 meses. Ah não! E se a Índia quiser fornecer petróleo aos russos? Pode ser possível com um custo extra, mas viável. Agora, a Índia ganha vantagens, mas como isso se torna inflacionário? Com o petróleo russo, conforme analistas econômicos russos, isso será um desafio quando abandonarem os Estados Unidos. É uma equação lenta, não instantânea, mas possível. Dependendo disso, refinarias estatais indianas receberão instruções para não aceitar petróleo russo. Parece provável que recebam ordens negativas. E aí, figuras que você conhece? Esses 250 bilhões? Também são falsas, não reconhecidas. Isso significa que a Rússia entra em uma tragédia climática de restrições russas nos Estados Unidos. Você entende? As pessoas gritam: Estados Unidos, o que é isso? Novamente, entenderão como a economia russa desmorona. A economia russa é majoritariamente estatal. Vamos aos números para clarear. Mais de 50% do emprego depende do orçamento estatal. Funcionam em instituições financiadas pelo governo, e seu apoio varia conforme o Ministério da Fazenda distribui fundos. O que depende do orçamento? Professores, médicos, cientistas, os pilares da sociedade russa. E o que não? Caixas, carregadores e motoristas. Mas mesmo eles dependem de dinheiro público para supermercados e transporte. Sem verbas, até esses empregos evaporam como vapor. Além disso, há uma realidade interessante. Qual é o papel do Estado na economia geral? Quanto o Estado controla do PIB da Federação Russa? Discussões aquecidas sobre isso há anos. O Instituto Nacional de Economia calculou 50% do PIB ligado ao Estado. Outras fontes chegam a 70%. Seja 70% ou 50%, entenda. Cortes no orçamento não afetam só o ministro das Finanças. É um terremoto econômico. Lembre-se, isso acontece enquanto os preços do petróleo caem. Antes da invasão, o barril ficava em torno de $60. Agora, quase o pior cenário. A queda começou com a